18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. Começando também mais uma semana aqui em 100,7. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro, o ano é 2021. Karine, juntos até às 7, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, é isso aí. Juntos até às 7 da noite aqui com você. Já agradeço a sua companhia, você sintonizado aqui Valeu. Em 100,7. Valeuzaço. E é claro, aquele boa noite especial pra galera do aplicativo Humano e também pra galera do Instagram que está acompanhando a gente ao vivo lá no @18horasnews. Karine, hoje é o dia do médico, hein? Esses profissionais aí valiosos, dia do médico, é super importante esse profissional. Os responsáveis por cuidar da saúde, né? Da nossa saúde, da nossa vida. Data é destinada a homenagear o trabalho desses profissionais. Chega a ser difícil, inclusive, Karine Leão, conseguir, né? Encontrar uma palavra certa pra gente colocar, pra gente traduzir aí, pra gente agradecer esses profissionais de saúde que realmente merecem todo, né, a nossa homenagem, né? Sem dúvida, ainda mais depois da gente ter enfrentado os piores momentos da pandemia, que a gente percebeu e viu como são profissionais abnegados, que literalmente deram a vida para cuidar e salvar dos outros, pessoas que eles nem conhecem. Carlão, tem a curiosidade, né? Porque o Dia do Médico é celebrado 18 de outubro em homenagem a São Lucas, o padroeiro dos médicos. Lucas foi um dos 4 evangelistas do Novo Testamento. E seu evangelho é o terceiro em ordem cronológica. Lucas era médico, por isso decidiu aí se homenagear os profissionais com o mesmo dia do santo, dia que se festeja o santo. Tá aí uma bela homenagem. Parabéns. Então, parabéns. Fica aqui toda a nossa gratidão para esses profissionais maravilhosos. 6 horas e 2 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, desta segunda-feira. E na CPI da Covid no Senado, enfermeira de Manaus relata a perda da irmã por falta de vaga em UTI no ápice da segunda onda da pandemia aqui no Amazonas. A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que muda a regra do cálculo da taxa de iluminação pública e vai aumentar a conta da maioria dos consumidores. Maior parte da população que mora em Manaus acredita que a preservação da natureza ajuda na qualidade de vida dos moradores da região e também auxilia no desenvolvimento econômico aqui no estado do Amazonas. CPI da Amazonas Energia, os órgãos de fiscalização e controle serão os primeiros a serem ouvidos na Assembleia Legislativa. Muito bem. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, hein? Os acontecimentos desta segunda-feira você confere aqui em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Os números da violência estão cada vez maiores no Amazonas. Todos os indicadores estão muito acima da média dos últimos anos. Um exemplo é o número de homicídios registrados até setembro do ano de 2021. Em Manaus, já ultrapassa o total de todo o ano passado no estado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Pois é, infelizmente, essa é a nossa triste realidade aqui, né, Carlão? Sim. O levantamento aponta que em 9 meses deste ano ocorreram 754 homicídios aqui na capital, enquanto em todo o ano passado foram 657. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, considerando somente os 9 primeiros meses de 2020, foram registradas 510 mortes. Isso representa um aumento de 32%. Isso mesmo, o número de homicídios em Manaus aumentou 32% nos primeiros 9 meses deste ano. Karine, somente no último mês de setembro houve o registro de 102 mortes aqui na capital, aqui em Manaus. É uma escalada assustadora que deixa toda a população com medo. A população fica realmente apavorada. Pois é, Carlão, são assassinatos, execuções, latrocínios à luz do dia, isso de segunda a segunda, em todos os bairros da cidade, seja na periferia, no centro, enfim, todas as zonas da cidade.
Sem a presença ostensiva da polícia nas ruas, os bandidos, os criminosos tomam conta da cidade, sim, e ditam as regras. Ninguém mais se sente seguro. Karime, não é só aqui na capital, não. No interior, a situação não é diferente. Entre janeiro e agosto deste ano, ocorreram 248 mortes, enquanto no mesmo período do ano passado foram registrados 160, um aumento de 35%. É o avanço das facções criminosas por todo o estado do Amazonas. Municípios pacatos como Iranduba, por exemplo, hoje enfrentam uma guerra entre facções com tiroteios, execuções diárias, sem que a polícia interfira. No meio dessa guerra está o cidadão trabalhador, os jovens que sofrem com a violência. O povo, né? A pessoa Sempre. comum, né? O cidadão é que Cidadão paga de bem, contas. cidadão de bem. Sem dúvida, Carlão. Isso é o quê? É resultado de falta de planejamento, redução de investimentos na segurança e de uma política de enfrentamento das facções criminosas que dominam o Estado, dominam de verdade. Vale lembrar que só este ano tivemos 2 demonstrações de força desse domínio dessas facções. A primeira foi quando incendiaram prédios públicos, ônibus, bancos e até ambulâncias e impuseram toque de recolher. Mais recente foi quando promoveram uma salva de fogos por 20 minutos para comemorar a ocupação de territórios. A verdade, Karime, é que a polícia sumiu das ruas e a bandidagem tomou conta. O cidadão fica exposto aos assaltos. Para se ter uma ideia, só nestes 7 primeiros meses do ano, Manaus registrou 10.703 casos de roubos de celular. Isso mesmo, são 10.703 roubos de celular em apenas 7 meses aqui na capital. Bom, e tudo isso, a disparada no número de assassinatos e de roubos, é resultado do sucateamento da polícia militar, da polícia civil, enfim, das forças de segurança pública. O governo já deixou claro que não tem a segurança pública como prioridade e só vem reduzindo os investimentos, mesmo com o aumento da receita tributária que bate recorde todos os anos. Você está ouvindo 18 horas. Bom, preparem o bolso, hein? Porque a Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei que muda a regra de cálculo da taxa de iluminação pública. E com a medida, a taxa de iluminação ficará atrelada agora ao índice de reajuste da energia elétrica e mais cara, inclusive, para a maioria dos consumidores. O secretário municipal de Finanças, Clécio da Cunha Freire, alegou baixa arrecadação para aprovar a mudança na base de cálculo. O projeto vai à sanção do prefeito Davi Almeida e as mudanças passam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto, sobre essa decisão, agora na reportagem de Júlia Gomes. A Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei 553, encaminhado pelo prefeito Davi Almeida, que muda as regras de cobrança da taxa de iluminação pública na capital e deve aumentar a conta de energia elétrica para algumas faixas de consumo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A COSIP, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, é paga pela população manauara com o valor embutido na conta de luz. Os recursos são recolhidos pela empresa concessionária e repassados à prefeitura para custear os serviços de iluminação em via pública, por exemplo. A aprovação em plenário ocorreu após o secretário municipal de Finanças, Clécio da Cunha Freire, prestar esclarecimentos aos vereadores. O secretário argumentou que a arrecadação hoje com a COSIP é baixa para pagar os custos da iluminação pública e reconheceu que a taxa de iluminação, a partir de janeiro de 2022, ficará atrelada ao índice de reajuste da energia elétrica. A COSIP, ela foi instituída com a finalidade de ser autossuficiente. Os recursos que são arrecadados pela COSIP, eles custeiam não só a empresa que dá a manutenção, né, na parte de iluminação pública, como também ele custeia a conta de energia. A razão essa pela qual entendemos não ser coerente o fato de hoje a COSIP não estar atrelada, vinculada
a própria tarifa de energia. O projeto, que agora vai à sanção do prefeito Davi Almeida, muda o índice de reajuste da cobrança da taxa de UFM, a unidade fiscal do município, para real e pode aumentar o valor em até 15%. Os consumidores da tarifa social continuarão isentos da cobrança. Templos religiosos e condomínios, porque os moradores já pagam em suas contas individuais, ficarão isentos de pagar a taxa. O setor comercial e industrial também passará a pagar mais. Os vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes disseram que o projeto sacrifica o consumidor, pois é um aumento indireto de imposto. O que eu estou ouvindo aqui hoje são vereadores pedindo para que a população pague mais caro na conta da taxa de iluminação pública e, consequentemente, na conta de luz, porque as duas vêm juntas, a conta de energia elétrica e a de iluminação, exatamente no momento em que temos taxas de desemprego explodindo. Eu sou contra esse absurdo, onde sempre é a população quem paga a conta. Não é o momento de aumentos e, na minha opinião, nunca será. Por isso, já estou fazendo uma emenda para impedir que haja um aumento real em qualquer taxa resultante aí desse projeto de lei. A finalidade é arrecadar mais, é fazer com que o cidadão pague mais se aumentar a conta da energia elétrica. Não há outro discurso. Vamos deixar aqui muito claro. Vamos deixar aqui em pratos limpos. Com todo respeito, mais uma vez, a finalidade é essa, sim. E quem vai pagar é o cidadão, sim. Também votaram contra o projeto os vereadores William Lemão, Carpejane Andrade e Raífe Matos. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. A cobertura vacinal no Amazonas atingiu os piores índices em 25 anos. É o que revelam os mais recentes números do Programa Nacional de Imunizações, via DataSUS, portal de dados do Ministério da Saúde. Pois é, essa redução da cobertura vacinal se dá principalmente nas vacinas obrigatórias da infância, como o BCG e pólio, que apresentaram os piores índices em 25 anos. No caso da BCG, que protege contra a tuberculose, gente, o estado chegou apenas a 88,9% do público, o menor percentual desde 1995. E a capital, por sua vez, atendeu 98,8% das crianças com a vacina, o que reflete um déficit maior no interior. Já em relação à vacina que protege contra a poliomielite, paralisia infantil, Manaus imunizou apenas 71,8% do público estimado. Em todo o Amazonas, essa cobertura foi de apenas 67,3%. Bom, em relação aos 21 imunizantes disponibilizados pelo SUS, apenas as vacinas BCG e a vacina da hepatite B para crianças de até 30 dias superaram 80% do índice. Um desempenho que já é motivo de alerta nacional por causa do risco de ressurgimento de doenças sob controle epidemiológico ou mesmo erradicadas. Aí, no início deste ano, o Ministério da Saúde deu início à campanha nacional de multivacinação, que no Amazonas teve foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade que deixaram de tomar vacinas no calendário nacional de vacinação. Em Manaus, na capital, a campanha segue até o próximo dia 30 em todas as salas de vacinação da rede municipal. Pois é, e essa campanha oferece para crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias as vacinas BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10V, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, hepatite, DTP, varicela e influenza. Mas escuta, é importante lembrar que, independente da campanha, se você for a qualquer UBS pedir para atualizar as vacinas, os profissionais vão fazer e atualizar o que você precisa na hora, viu? É super tranquilo e é importantíssimo vacinar. A gente tem que fazer o movimento contrário, né, Carlão, do negacionismo. A gente tem que vacinar, sim. Estamos vendo doenças que já estavam erradicadas voltarem por essa questão de não vacinar, da pessoa negar a eficácia das vacinas. Então, bora lá vacinar, viu? 6 horas e 13 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
A reta final em CPI da Covid. No Senado houve familiares de vítimas da Covid-19. A enfermeira de Manaus relata a perda da irmã por falta de UTI. No ápice da segunda onda da pandemia no estado, a irmã deixou 4 filhos, entre eles gêmeos com apenas 4 meses de idade. Enquanto isso, em Manaus, o Ministério Público do Amazonas não fornece informações sobre o andamento do inquérito que apura a responsabilidade de agentes públicos e privados sobre a falta de oxigênio na segunda onda. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A CPI do Senado destinou o dia de hoje para ouvir vítimas da Covid-19 e familiares que perderam parentes para a doença. A enfermeira de Manaus, Maiara Pires Lima, foi uma das ouvidas pelos senadores. Ela informou que só na capital do Amazonas existem 80 órfãos da Covid, 4 deles na família dela. São os filhos da irmã que morreu em janeiro desse ano por falta de UTI em Manaus. Segundo Maiara, ela atuava na linha de frente da Covid e foi contaminada pelo vírus. Aí todos na família adoeceram. O irmão e a irmã não resistiram. A irmã dela deixou 4 filhos, entre eles 2 gêmeos de apenas 4 meses. Eu tive que levar a minha irmã para onde eu trabalhava, porque não tinha lugar para ela respirar. Não tinha lugar onde tivesse oxigênio. Ela ficou a noite inteira no oxigênio, melhorou a saturação, mas quando eu tirei o oxigênio, ela foi para 88% de saturação. Eu tive que levar ela para o hospital e todas as portas se fecharam. O único hospital que atendeu a minha irmã foi um hospital pronto-socorro de referência da Zona Leste de Manaus. Que dia foi isso? Foi dia 16 de janeiro. Maiara também aproveitou para dizer que os enfermeiros não querem parabéns, querem valorização. Ela criticou a não aprovação da PL 2564, que instituía o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem e demais trabalhadores da saúde. A gente via nas redes sociais os nossos heróis da pandemia. A gente fez uma campanha. Nós não queremos parabéns, nós queremos valorização. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de ver essa valorização na prática e nós não tivemos a resposta dos nossos representantes com a PL 2564. Infelizmente, não foi aprovada. E isso nos deixou bastante decepcionados, porque a gente não precisa de tapinha na costa, a gente precisa de valorização. Isso nos revolta imensamente, porque falar que nós somos heróis é muito fácil, agora mostrar através de atos é muito difícil. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, eles recomendam a aprovação da PL 2564. De acordo com a CPI da Covid, em todo o Brasil, são pelo menos 120 mil órfãos da doença. O relatório da CPI deve ser apresentado nesta quarta-feira, dia 20. Enquanto isso, aqui no Amazonas, o Ministério Público do Estado nada informa sobre o inquérito civil que foi instaurado pelo órgão para apurar a responsabilidade dos agentes públicos e privados, entre eles o governador do estado, Wilson Lima, o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, e a empresa White Martins, sobre a falta de fornecimento de oxigênio hospitalar para atender a rede estadual de saúde em janeiro desse ano, que resultou na morte de diversas pessoas por asfixia. O 18 Horas tentou saber com o Ministério Público como está o andamento do inquérito, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odiné Araújo para o 18 Horas. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Hoje foi um dia diferente de trabalhos lá na CPI da Covid do Senado Federal, né? Teve audiência pública que abriu para o depoimento de pacientes e familiares de vítimas da Covid. Entre eles o dessa enfermeira, que a gente acompanhou um pedacinho na reportagem da Odiné Araújo, né? Que foi muito, todos os depoimentos, inclusive, não é? Quem pôde acompanhar, foram muito emocionantes, foram difíceis, duros. Enfim, Carlos Eduardo, conta pra gente, boa noite, né? Boa noite, conta pra gente mais detalhes sobre o dia de hoje, que realmente foi emocionante. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Como você disse, Karime,
o Brasil hoje parou algumas horas para acompanhar o depoimento de familiares de vítimas da Covid-19 que estiveram a convite dos senadores. Foi um dia de realmente muita emoção, dia em que a dor falou mais alto, depoimentos que com certeza fizeram muita gente chorar. Lembrar do horror que foi essa pandemia, a luta pela vida dentro e fora dos hospitais, a busca desesperada por oxigênio em Manaus e principalmente a postura vergonhosa e criminosa de agentes públicos federais e estaduais. Eu ia destacar aqui a fala da Mayra Pires Lima, a enfermeira, que a Odneia falou muito bem, e eu vou destacar um outro ponto da fala dela, um áudio que nós extraímos também. Ela falou muita coisa importante, falou da luta que foi na família dela, porque a irmã, o estado de saúde da irmã se agravou tragicamente, mas a família toda se contaminou de Covid. Mas ela fez um relato extenso, forte e verdadeiro, destacando principalmente que o problema da saúde não foi só a falta de estrutura em meio à guerra, que ela disse. Faltou bom senso e humanidade. Vamos ouvir mais um trecho da fala de Mayra Lima agora. Então nós tivemos várias situações no Amazonas que poderiam ter sido resolvidas com um pouco de bom senso e um pouco de humanidade por parte dos gestores. Principalmente porque vários conselhos de saúde, não somente da enfermagem, não somente da medicina, tentaram orientar os gestores quanto à necessidade de alguns EPIs, quanto à necessidade de profissionais capacitados, porque hoje eu vejo que a minha irmã não sobreviveu, não somente por culpa de uma pessoa, mas por uma rede de culpabilidade que precisa realmente ser identificada, né, e resolvida essa situação. A minha irmã, dia 12 de janeiro, começou a apresentar os sintomas. Ela tinha dores nas costas, um pouco de tosse. Dia 15 de janeiro, ela não aguentou. Ela pediu socorro, ela estava no isolamento, que eu criei um quarto de isolamento na minha casa. Porque saía um e entrava outro, saía um e entrava outro. Enquanto toda a minha família em Manaus estava contaminada, a minha mãe e a minha irmã mais velha no interior também estavam bem graves. E graças a Deus ela não teve agravamento. Eu tive que levar a minha irmã para onde eu trabalhava, porque não tinha lugar para ela respirar, não tinha lugar onde tivesse oxigênio. Ela ficou a noite inteira no oxigênio, melhorou a saturação, mas quando eu tirei o oxigênio, ela foi para 88% de saturação. Eu tive que levar ela para o hospital e todas as portas se fecharam. O único hospital que atendeu a minha irmã foi um hospital pronto-socorro de referência da Zona Leste de Manaus. Aí a gente acompanhou a fala da enfermeira que trabalhou aqui em Manaus, né, a respeito de como foi o atendimento e todo o processo do tratamento da irmã por Covid-19. Ela é Mayra Pires Lima, perdeu a irmã para a Covid no depoimento hoje na CPI da Covid do Senado Federal. Carlos Eduardo, perdão. Karime, o depoimento dela chamou a atenção principalmente para a falta de estrutura do sistema público de saúde no estado do Amazonas, que entrou em colapso com a crise do oxigênio. E nós assistindo daqui, nós lembramos também das nossas famílias, né? Enquanto eu assistia, eu lembrava dos amigos, lembrei da minha família. Teve gente na minha família que passou por isso. Nós aqui trouxemos, eu e minha esposa trouxemos o cunhado para cá, para Brasília, para tirá-lo daí imediatamente, porque aí ele ia falecer. Sim. 2 médicos disseram, se você não tirar ele daí, ele corre risco. E nós o trouxemos para cá. Pedimos toda a ajuda possível. E o depoimento da Mayra me fez lembrar isso daí. Os momentos que foram de desespero, principalmente dos nossos amigos também. Tivemos muitas perdas, colegas do jornalismo também se foram com essa Covid. Então hoje foi um dia realmente muito difícil. Outro depoimento forte também foi de Kátia Shirlene, da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Ela perdeu o pai e a mãe para a Covid-19, sem que tivessem a chance de tomar a vacina. Vamos ouvir a fala dela, que também é bem marcante. Nós perdemos nosso pai, a nossa mãe, os amores da nossa vida. E isso me fez
A dor é grande, mas a vontade de justiça é maior. Por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui hoje para representar essas várias famílias que passaram pela dor que passamos. E é por isso que eu fico tão emocionada de estar aqui. Aqui, esse lugar representa para mim uma vitória, porque eu sei que a justiça vai acontecer. Todos vocês vão conseguir estar fazendo a justiça com cada um, porque não são só números, são pessoas, são vidas, são sonhos, são histórias que foram encerradas por negligências, por tantas negligências, e nós queremos justiça. O sangue dessas mais de 600 mil vítimas escorre nas mãos de cada um que subestimar esse vírus. A vacina é a única solução para vencermos. Aproveite e faça um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina. Por favor, aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade e poderiam estar aqui conosco ainda hoje. Por favor, tomem vacina. Eu peço desculpa pela emoção, mas é porque é muito difícil a gente ver tanta coisa que aconteceu nesse país. Mas eu tenho certeza que a justiça será feita. Aí agora a gente acompanhou a fala de Kátia Schirlene, que perdeu os pais para a Covid-19 durante os trabalhos, os depoimentos de hoje lá no Senado Federal. E foi a tônica, né, o Carlos Eduardo? Marcou, foram todos os depoimentos muito emocionados. Cada um falou um ponto dessa crise, dessa pandemia, né? Também teve o depoimento de Márcio Antônio Silva, do estado do Rio. E foi ele que, na época em que o Brasil somava 100 mil vítimas da Covid-19, e um grupo tentou tirar as cruzes que foram fincadas na praia de Copacabana em homenagem aos mortos, ele foi lá e recolocou todas as cruzes de volta. Esse assunto saiu em toda a mídia no ano passado. Márcio perdeu o filho para a Covid-19. Mas o relato dele foi principalmente em relação à falta de sensibilidade das pessoas e dos governantes diante dessa doença, que ofenderam ele profundamente. Vamos ouvir o relato dele, de Márcio Antônio. 3 dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo. Eu não guardo datas porque eu não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase: e daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração. E daí que seu filho morreu? Isso me gerou muita raiva, muito ódio, mas isso me fez muito mal, muito mal. Então eu já tinha tido alguns embates, porque 3 dias meu filho morto, teve um pronunciamento e aquela confusão, e as pessoas gritando. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, e uma pessoa estava com um megafone gritando e daí alto. Eu desci, que eu me senti muito ofendido com aquilo. Aí, quando eu cheguei lá, eu descobri quem era, pedir para a pessoa parar. E a pessoa não parou. Então, foram criando feridas, sentimentos que me fizeram muito mal durante um tempo. Quando eu cheguei, isso foi um dia, uma semana antes de eu ir à praia, que foi, acho, no momento, um domingo. Quando eu cheguei, eu tive um ato de desespero, perdi a razão, porque eu não aceitei aquilo, sabe? E fui contido pelas pessoas da rua. Mas eu tava com muito sentimento, era muita dor, sabe? Era muita dor, era muita tristeza. Não dava. Eu falei pro cara: pô, cara, meu filho morreu, cara, você vai ficar gritando e daí? O cara grita, mito, eu aceito isso, eu aceito a diversidade, eu aceito qualquer coisa, sabe? Eu não tô aqui pra coisa, mas porra, gritar e daí? Aí um outro depoimento de hoje na CPI da Covid, lá no Senado Federal, de Márcio Antônio Silva, que perdeu o filho para a Covid-19. Carlos Eduardo. O depoimento dele puxou para a parte da emoção, do estado emocional das pessoas, né? Ele, naquele momento de luto, ele não conseguiu viver o luto dele de forma civilizada e pacífica, ele partiu, então, para os extremos,
né? Então, Karime, muitas nações, só ressaltando essa questão, finalizando essa parte dos depoimentos emocionados, muitas nações falharam nessa pandemia, mas nós, o Brasil, no caso, falhou muito mais, porque em vez do governo unir as pessoas contra um só inimigo, que é a Covid-19, ele resolveu dividir o país, criando inimigos imaginários, promovendo o caos e a desinformação com pautas ideológicas e, convenientemente, deixando a pandemia avançar em todo o país, Karime. Carlão, hoje tem uma pergunta para você, né, Carlão? Ainda nós temos a CPI, né? Vamos falar ainda, continuando dessa CPI, agora no outro lado, que está nos seus momentos finais, inclusive, a CPI, né, Cadu? Veio a público uma crise aberta entre o presidente da CPI, que é o Omar Aziz, e o relator Renan Calheiros. É isso mesmo? O que está acontecendo aí? Isso, é uma contenda aí entre vazou, os dois, né? O relatório, né? Na verdade não foi um vazamento, foi uma entrega, né? Sim, o senador Renan Calheiros decidiu privilegiar um veículo de comunicação. Isso gerou um problema enorme. Carlão, a participação dessas pessoas foi o marco de encerramento da CPI, que finalizou essa etapa após 5 meses de trabalho. As próximas fases são a leitura do relatório final e a votação do texto, previstas para essa semana. Só que agora ninguém mais sabe como vai ficar, porque nesse fim de semana o G7 se desentendeu, depois que o relator, o senador Renan Calheiros, deu uma entrevista ao vivo para a CNN com o relatório da CPI nas mãos. Ele havia prometido aos senadores que antes de levar a público o relatório, ele conversaria antecipadamente e individualmente com cada membro da CPI para fazer os ajustes finais, mas isso não aconteceu. Por causa disso, a leitura do relatório final foi adiada. Vamos ouvir uma fala do senador Humberto Costa que resume muito bem essa chateação de todos com o senador Renan Calheiros. O relatório saiu para a imprensa e muitas das coisas que nós precisaríamos discutir com uma certa cautela, inclusive para evitar qualquer questionamento de ordem legal posteriormente à aprovação do relatório, não aconteceu. Tudo que o Brasil não deseja, não espera e não aceita é que essa CPI, depois de ter dado uma contribuição histórica fundamental para o país, termine numa disputa de vaidade. Isso aí é inaceitável para nós que fazemos parte da CPI, para o Brasil e para todos que querem saber de quem é a responsabilidade por tudo isso que aconteceu. Por isso, eu suponho que nós vamos ter a maturidade necessária para encontrar um texto que represente o pensamento da maioria da CPI. Aí, senador Humberto Costa, quer dizer então que está lá contenda, não é isso, Cadu? Exatamente, Carlão. O senador, agora a questão toda é a vaidade, o momento de vaidade do senador Renan Calheiros, que não cumpriu com a promessa com os colegas e acabou tentando antecipar o que ele iria fazer. Ele tentou dar um salto ali, o ego dele falou mais alto, como falou o senador Humberto Costa. Agora, o embate maior nos bastidores foi com o senador Omar Aziz, presidente da CPI. O presidente não concorda com o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio de indígenas. Para ele, não há elementos legais que justifiquem esse crime contra o presidente da República. Já Renan Calheiros está insistindo nesse indiciamento, passou o dia tentando se explicar para os colegas e foi para a imprensa, tentou explicar mais sobre essa questão, por que quer indiciar Bolsonaro por genocídio de indígenas. Vamos ouvir esse trecho, a fala dele para a imprensa. O que caracteriza o genocídio de indígena não é uma matança generalizada, são os atos, ou no caso de agora, as omissões, é isso que caracteriza. E o posicionamento dos juristas, que todos que estudaram essa questão disseram que é o caso da caracterização. Aí agora a gente acompanhou a fala do senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19, a respeito aí de um possível indiciamento contra o presidente Jair Bolsonaro por genocídio indígena contra os índios, não é, Carlos Eduardo? Vamos aguardar como é que vai ficar agora os próximos passos após esse desande aí do G7. Agora, interessante, Karime e Carlão, ficarmos atentos a 2 pontos. O primeiro é a mudança de postura do senador Omar Aziz com relação ao presidente Bolsonaro. Ficou mais moderada e ponderada.
O segundo ponto é que nenhuma liderança indígena prestou depoimento, mas as mortes de índios estão sendo usadas pelo relator para indiciar o presidente da República. E isso pode tirar a credibilidade do resultado da CPI. Então vamos aguardar como vai ser ao longo dessa semana o resultado desse trabalho. Okay. Volto com vocês, Karime e Carlão. Boa noite, Carlos Eduardo. Muito obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. 6h34. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, CPI da Amazonas Energia. Os órgãos de fiscalização e controle serão os primeiros a serem ouvidos na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, logo depois da primeira da playlist. 18 horas. Vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda e a madrugada de terça. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 83%. Olha, o Rio Negro baixou mais 12 centímetros de ontem para hoje. Apresenta agora no Porto de Manaus a marca de 20 metros e 58 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E os órgãos de fiscalização e controle vão ser os primeiros ouvidos pela CPI da Amazonas Energia, que começa para valer nesta terça-feira com a escolha dos suplentes e a aprovação dos primeiros requerimentos. E o presidente da comissão, deputado Sinésio Campos, fala em trabalho compartilhado com esses órgãos e que as demandas recebidas por eles vão nortear parte dos trabalhos da CPI. Vamos aos detalhes desse assunto com a repórter Odineia Araújo. Depois de 41 dias suspenso por decisão judicial favorável à empresa concessionária de energia elétrica no estado, os trabalhos da CPI da Amazonas Energia começam amanhã, oficialmente, na Assembleia Legislativa. No início dos trabalhos, serão eleitos os suplentes, além da aprovação dos primeiros requerimentos. De acordo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Sinésio Campos, os órgãos de controle e fiscalização serão os primeiros a serem ouvidos. Vamos agora convidar os órgãos de fiscalização e controle, como citei há pouco aqui, que eu entendo que ao invés de encaminhar somente no fim dos trabalhos, é chamá-los para compartilhar. Então, antes de estarmos indiciando, ouvindo, inquirindo, principalmente a empresa, e as pessoas responsáveis pelos cortes, que aconteceram no período da pandemia, agora é verificarmos os órgãos como IPEM, Defensoria Pública, Ministério Público, o que está sendo feito com os procedimentos encaminhados de denúncias pela sociedade. Segundo o presidente da CPI, a ideia é fazer um trabalho compartilhado com esses órgãos e as demandas recebidas por eles vão nortear parte dos trabalhos. Para ele, a expectativa da CPI é que ela atenda aos interesses da sociedade, que é ter energia mais barata e de qualidade. Eu creio que essa CPI é uma CPI que vem ao encontro do clamor da sociedade. Uma sociedade que quer, primeiro, uma energia de qualidade, com preço justo, e ser tratada com dignidade e com decência, porque essa empresa ela presta hoje um desserviço, trata o cliente como se alguém que devesse favores a ela. É uma empresa que é uma concessão pública que desde 2019 ela foi privatizada, hoje tem dono, e que hoje a população encontra dificuldade muitas das vezes para o atendimento de um simples serviço. Além de Sinésio Campos, os titulares da CPI são os deputados Carlinhos Bessa, relator, Dermilson Chagas, Fausto Júnior e Cabo Maciel, que são membros. Cada membro da CPI terá um deputado suplente indicado pelos blocos partidários. Os suplentes podem substituir os titulares em caso de necessidade. Amanhã, os deputados vão definir quais são os primeiros órgãos de defesa do consumidor a serem ouvidos na condição de convidados. Depois, serão definidas a ordem dos que serão ouvidos primeiro. As reuniões estão previstas para ocorrer às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 14 horas, com transmissão pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e temos uma boa notícia para os professores da rede pública de ensino, mais do município, viu? É que o prefeito Davi Almeida concedeu reajuste salarial de 10,94%. E quem explica pra gente mais detalhes sobre o assunto é a jornalista Artemisa Gadelha, que está aqui ao vivo nos estúdios do 18 horas para conversar com a gente sobre o assunto. Muito boa noite, Artemisa. Seja bem-vinda. Então, esse reajuste já tem data para começar a valer? Boa noite. Já tem data, sim. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham na Rádio Mix, no programa 18 horas. Olha, passa a valer agora, a partir desse mês de outubro. E essa notícia foi muito aguardada pela categoria. Mais de 15 mil profissionais da Secretaria Municipal de Educação serão aí beneficiados na capital Manaus com esse reajuste, como você disse, de 10,94%. E ele é composto por 2,5%, que é o retroativo de janeiro a abril de 2021, e de 8,89% retroativo de maio de 2021. Serão disponibilizados aí 66 milhões de reais aos profissionais que estão na ativa e também aos aposentados, que devem ter também direito a esse benefício. Olha, segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, os percentuais foram baseados no INPC, que é o Índice, Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no período relativo à data base dos anos de 2019, 2021 e também 2020 e 2021. E os recursos são provenientes do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Durante entrevista, o prefeito explicou como a prefeitura vai disponibilizar esse reajuste com um orçamento aí de 2 milhões de reais menor nos cofres da prefeitura. Acompanhe então aí a entrevista do prefeito Davi Almeida. A educação, ela tem um piso constitucional de gastos, que é 25%. E nós temos esses recursos advindos do Fundeb. Desses 25%, 70% precisam ser empregados para a remuneração dos servidores da saúde, da educação, no caso os professores. E esses recursos vêm exatamente da fonte do Fundeb. E nós estamos trabalhando para que nós possamos gastar todo o percentual em benefício dos professores, em benefício da educação. Então, nós ouvimos aí o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Importante dizer isso, que vai gastar aí todo o percentual. E o titular da Secretaria Municipal de Educação, Paulderney Avelino, falou ainda que os professores terão outros tipos de bonificação. Olha que legal. Além do pagamento da data base, o reajuste, todo o retroativo, as escolas que alcançarem os índices de educação terão essa bonificação, além do 14º e 15º salários. Uma boa. Valorizar o profissional de educação é fundamental, Maravilhoso. A melhoria da qualidade de educação. Pena que não é em todo o estado, que enquanto isso o professor de ensino público estadual, continua com salários congelados, Artemisa. A gente precisa pensar aí em políticas públicas voltadas à educação, aos professores que estão na sala de aula e, consequentemente, quando você melhora, o salário desses professores, você melhora também a atuação dele na sala de aula. Sem dúvida. O resultado é outro. Muitíssimo obrigada, Artemisa, pela sua participação. Boa noite. Ótima noite para vocês também. Mix. Bom, começou a corrida para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. As eleições, que são feitas de 3 em 3 anos, será realizada no mês de novembro. Pois é, Carlão, e até o momento 2 chapas estão inscritas para concorrer à vaga, hoje ocupada por Marcelo Aurélio Choi. Vamos entender mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Esse ano haverá mudanças na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Isso porque está marcado para novembro as eleições para a casa que representa os advogados. No Amazonas, 2 chapas se inscreveram para concorrer à vaga que será deixada por Marco Aurélio Choi e sua equipe, mas isso pode mudar. É o que explica o presidente da Comissão Eleitoral da OAB no Amazonas, Fued Cavalcante Semen Neto. Para as eleições de 2021,
O prazo para o registro das chapas terminou nas 18 horas do dia 15 de outubro, na última sexta-feira, tendo sido protocolados 2 pedidos de registro de chapas para a seccional de Manaus. As chapas com pedido de registro protocolados foram a chapa OAB Unida, encabeçada pelo candidato à presidência, Dr. Jean Cleuter Simões Mendonça, e também a chapa Ordem para a Advocacia, encabeçada pelo candidato à presidência, Dr. Paulo Fernando Alves Mafioletti. Importante destacar nesse ponto que os pedidos de registro das chapas ainda serão publicados no Diário Eletrônico da OAB e somente após o término do prazo para eventuais impugnações é que saberemos quantos registros serão deferidos e quantas chapas poderão concorrer ao pleito. As eleições serão realizadas no dia 15 de novembro, quando todos os advogados devidamente inscritos na seccional comparecerão às urnas para definir o futuro da classe no Estado. A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral da Ordem, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados que estão inscritos na OAB. E os candidatos e os integrantes que desejam concorrer nas chapas para as eleições devem preencher os requisitos constantes no Regulamento Geral da Ordem e no edital de convocação das eleições, bem como nas resoluções que a Comissão Eleitoral irá dispor e regular as eleições do pleito. E consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 87%. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em mais 1,04%, cotado a R$ 5,50. O euro também fechou em alta de mais 1,28 cotado a R$ 6,41. A moeda virtual Bitcoin fechou mais 0,05%, cotada a R$ 341.356. E o Banco Central divulgou hoje que a estimativa do mercado financeiro para a inflação deste ano subiu novamente. Esta é a 28ª alta consecutiva. Agora, a previsão para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, subiu de 8,35% para 8,69% em 2021. E enquanto a pressão inflacionária avança, os agentes do mercado financeiro voltaram a recuar as estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Para este ano, a previsão caiu de 5,04% para 5,01%. 18 horas. Universidade Federal do Amazonas volta com as aulas presenciais no dia 10 de janeiro de 2022. Todas as universidades, todas as atividades voltam à normalidade aqui na capital e no interior do estado. A decisão é do Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do novo coronavírus. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. A Universidade Federal do Amazonas estabeleceu que o retorno das atividades presenciais em sua totalidade será no dia 10 de janeiro de 2022. A decisão foi tomada após um comitê voltado para a situação da pandemia dentro da universidade garantir que o retorno é seguro, conforme explica o reitor Silvio Puga. Em relação à situação pandêmica e a avaliação da mesma na instituição, ela é feita pela Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus, comissão essa instituída desde o início da pandemia e, portanto, ela nos orienta em relação à questão da pandemia na instituição. No momento em que a vacinação avança, no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, é claro que a comissão ela aponta que é possível sim, respeitado o plano de biossegurança da instituição, nós possamos voltar dentro das normativas deste plano.
O presidente do Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo Coronavírus, professor Bernardino Albuquerque, afirmou que no momento existe um cenário favorável à flexibilização para o retorno das atividades presenciais, desde que haja por parte da comunidade universitária adesão às medidas de prevenção recomendadas e especificamente a imunização por meio da vacina. Os itens aí fundamentais não relacionados à higiene pessoal, relacionados à questão do distanciamento, isso realmente também tem que ser obedecido, né? Também atrelado a isso a questão da vacinação, né? Ou seja, a vacinação não é, digamos, um item obrigatório, mas é um item que é extremamente recomendável nós buscarmos junto à comunidade universitária, né, um aumento da cobertura vacinal para que a gente possa ter uma segurança maior para a liberação das atividades presenciais. O presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem, Ciro Judá, conta que os alunos estavam aguardando ansiosamente pelo retorno das aulas, já que algumas atividades foram prejudicadas por conta da pandemia. A pandemia trouxe transtorno, muito transtorno. No ensino presencial vai solucionar muito desse transtorno, porque nós temos, pelo MEC, nós não podemos ter cursos à distância. Nós ficamos um bom tempo com o ensino remoto. Isso foi um problema. O problema é que era necessário esse problema. Mas que agora nós estamos bem, já estamos felizes que a universidade está voltando. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. De acordo com informações do Boletim Diário Covid-19, foram diagnosticados 24 novos casos da doença, totalizando 427.188 o total de casos de Covid aqui no estado do Amazonas. De acordo com o boletim, não foi registrada a morte em consequência da Covid-19 nas últimas 24 horas aqui no estado. Então, o número total de mortes permanece em 13.756. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.600.000 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid, somando 603 mil mortes. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os graves problemas enfrentados pela população do Amazonas ao longo da pandemia voltaram à tona hoje. Foi com o depoimento da enfermeira Maíra Pires na CPI da pandemia no Senado. Ela disse que em 2020 os colegas dela tiveram que arcar com os seus equipamentos de proteção individual, que viveu uma guerra para atender os pacientes mesmo sem proteção. Ela revelou que uma irmã morreu durante o colapso de oxigênio em Manaus e que perdeu um outro irmão para a Covid-19. O depoimento de Maíra Pires representa o sofrimento do povo do Amazonas, que não deve ser esquecido nunca, jamais. 18 horas. 6 horas e 59 minutinhos, Karine, finalizando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã para você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.